Olá pessoal, tudo bem? Não podia começar esse episódio sem a bênção deste sapatinho de judia, que é uma Thunberger. Ela não faz parte desse episódio necessariamente. Esse episódio é 100% sobre a parte de dentro de casa, que vai ser o quarto tour do Jardim Onírico, as plantas lá de dentro. Vocês já viram elas em alguns outros episódios, aqui e ali, begônias, anthurium, platycerium. Então hoje vocês vão entender um pouco mais da composição das plantas, da oniricidade de dentro de casa, que é o que eu tento pelo menos, em algumas coisas eu atingi, outras ainda não. É um processo longo que eu adoro, eu não tenho pressa nenhuma, acho que ter paciência também é importante. Vem comigo, dar uma olhada aqui em como que a gente compõe o jardim onírico aqui para dentro de casa. Porque, como eu falo, o jardim onírico não necessariamente é um jardim que você tem que plantar no chão, que tem que ter terra, que tem que ter uma gleba, como eu já brinquei com vocês. O jardim onírico ele pode ser um canto de vasos, com 5 vasos, com 3 vasos, com 100 vasos, tanto faz. O importante é ter o seu espaço com planta, com verde e tudo mais. É só eu começar a gravar que o Paul McCartney começa a miar. Então você já conhece, é sessão de casa. Vamos lá. Essa orquídea, que é uma Phaios, né, que é a famosa chapéu de freira, capuz de freira, é uma orquídea linda que nos congratula com a sua beleza, nos agracia com a sua beleza uma vez ao ano. Ela precisa passar um inverno um pouquinho mais frio e ela vem logo no final do inverno para a gente se deleitar. Aqui a Phaios ela nos dá as boas-vindas, mas ela não passa o ano aqui. Eu vou falar de plantas que passam o ano com a gente aqui dentro. Por exemplo, esse Philodendron gloriosum, né, que já está em expansão aqui dentro, com essa folha, olha, acabou de abrir, super pronunciada, né? Ela está indo super bem e ela faz parte aqui do nosso pinguim de geladeira, mas ela não está sozinha, tá? Antes de falar ali do Anthurium brownie e um pouco da história do porquê eu tenho ele, vale lembrar que o glorioso, o Philodendron glorioso, é uma planta que é rasteira, né? Ela não é epífita. Então ela sobrepassou o limite do vaso e ela vai buscando aqui algum contato para poder lançar as raízes e ir soltando as folhas. Mas vocês veem que mesmo não tendo contato com a terra, ela soltou folhas bonitas como essa. Essa aqui, essa nova que eu citei, essa aqui que já é mais velha, foram aqui dentro. E já tem uma nova saindo aqui. Bom, vou falar do Anthurium brownie, que não era uma preferência nacional do Jardim Onírico, mas depois que a gente fez a visita ao sítio Roberto Buller Marx, e os episódios estão aqui embaixo, eu vi a maneira que o Roberto usava os Anthurium brownie na composição dele e falei, tenho interesse em ter algo parecido. Entolceirado, várias, vamos dizer, mudas juntas. Então eu comecei com esse daqui, tá aqui em cima também da geladeira. Essa folha nova tá um pouco tortinha, nasceu com um probleminha mecânico. Nasceu aqui já, então já está adaptada, está bem enraizada nesse vaso de terracota, né, de cerâmica normal. Esse sol filtrado ele vem aqui, face norte está exatamente para lá, tá? Aqui é face sul, mas tem um janelão aqui em cima que a gente não, o Paulo administra, porque ele sobe ali e dá uma guiada aqui. Esta metade aqui é a nossa querida sapatinha de judia e a metade de lá é a Thunbergia grandiflora, florescendo sem parar o ano inteiro, num truque de deixar os cachos pendurados e eles vão soltando flor até o chão. Isso aqui é DDA, porque isso aqui está fora de casa, eu quero falar de dentro de casa. Mas é porque estava bonito de falar aqui desse vidro e vocês vão entender que à tarde o sol ele dá uma entrada aqui por poucos minutos, não dá nem horas, tá? E na outra janela ele entra pela manhã por umas
2 horas, 1h30, 2 horas, a partir das 6, 6h30 da manhã, ele lava para cá. Beleza, aqui eu tenho uma redoma com a minha querida Monstera obliqua peru, que na verdade são algumas mudas que eu fiz a partir de uma planta mãe que estava flageliforme lá no banheiro Roraima, que vocês vão ver já já, e aí aproveitei e sapequei várias mudinhas, tá bom? Então beleza, aqui é a cozinha, não vamos disfarçar muito para deixar aquela coisa meio casa-cor, porque não é o caso, nem novela da Globo, é como é, tá bom? Numa redominha aqui também tem uma tirita tamiana, tá toda florida, né? Acho que vale a pena até tirar aqui Ó, caíram as flores porque eu bati ali, mas porque também já tá madura, né? Então a tirita tamiana, bonitinha, adorou essa redoma, tá se multiplicando aqui. E aí eu deixo na redoma porque ela é uma planta de um pouco mais de umidade. Do lado dela aqui tem uma tilânsia normal que a gente pega da rua, enfim, que a gente vai enfiando nos cantos. E uma Dragon Scale em recuperação, uma Alocasia Dragon Scale, né? Parece, né, a carapaça aqui de um dragão, olha que bonito. E tá saindo folha nova aqui no meio, tá vendo? Alocasia, Colocasia, Leucocasia, Xanthosoma, todas elas dão uma pausada aí no outono e inverno, estão vindo. Então tá rebrotando aqui. Tem uma cúprea aqui que tá diminuta, não tá muito das católicas, mas já tá vindo uma folha nova aqui. Eu voltei a acertar a irrigação dela e já está vindo. Aqui tem um Anthurium magnificum, que de fato é magnífico. Isso aqui é uma folha nova que está saindo agora, abril, está abrindo, né? Está em processo de, né? Está com essa coloração ainda meio acobreada e já ela vai ficar com esse verde mais esmeralda. Andando aqui, uma planta que foi meio fênix, renasceu das cinzas, esse Clarinervium, Anthurium Clarinervium, que é simplesinho, já é um Anthurium que você encontra em floricultura, em Ceasa, pelo Brasil inteiro, já foi mais carinho, acho que hoje em dia se encontra aí por 40, 50 reais, tá bom? Tranquilo, fácil cultivo. Eu digo que ele ressurgiu das cinzas porque a irrigação dele estava fora. E aí eu coloquei a irrigação dele de volta aqui e ele de fato está indo, tá bom? Beleza, aqui tem umas coisas mais, algumas experiências, reprodução de begônia maculata aqui, esperando emitir a raiz, que ainda não emitiu, e tá tudo certo. Bom, andando um pouco mais para cá, tem tilância, tem orquídea, essa é uma orquídea mais comum também, mas é linda, né? Olha o padrão de cor da folha dela, já é um padrão bastante interessante por si só. Olha só as listras, é muito chique e bem simples, tá? Bem comum. Eu vou procurar o nome dela e passo para vocês aí na descrição. Tilânsia, né? Essa tilânsia que a gente ganhou do Luiz Neto. Tilânsia, vou descobrir porque a letra de médico é dose para leão. É médico, Luiz Neto. Depois eu coloco o nome. Me parece meio bulbosa, mas não é, acho que não é. Mas eu passo para vocês. Você vê essa coloração meio cinza, né, prateada, que realmente é uma coloração que pode ajudar qualquer decoração. Qual que é o barato da tilânsia, né, pessoal? Assim, ela não é que você deixa ela ad eterno no canto e como ela é nos Estados Unidos chamada de air plant, né, planta do ar, você deixa lá e ela se vira. Agora, neste momento, acho que está uns 30% de umidade em São Paulo. Vocês vão ver já ali na estação meteorológica. 34 graus lá fora, 30% de umidade, não há tilânsia que sobreviva. Então é importante, de tempos em tempos, borrifar ela. E as tilânsia, como vocês sabem, que é um tipo de bromélia, ela absorve, né, pelos pelinhos aqui, né, pelos tricominhas que ela tem, ela absorve a umidade e assim ela é feliz. Da mesma maneira que é a Tillandsia draconic, né? Que é essa daqui um pouco maior, que já está aqui há um tempo, também aqui dentro de casa, já emitiu filhotinho lateral, está indo super bem.
essa floração, essa haste floral, tá na hora de dar uma cortada nela e beleza. Bom, e aí vocês podem falar para mim, Alan, e aí? Dias secos como hoje aqui em São Paulo, 30% de umidade, o que se faz com plantas como a tilanza, que precisa de um pouco de umidade, ou até antúrio e filodendro que a gente tem aqui dentro? Bom, a gente distribui pela casa os umidificadores como esse daqui, que ajudam, auxiliam sobremaneira na umidade, quando essa umidade cai aí para baixo dos 50%. E aí esse Magnificum, né, Anthurium magnificum, variação ou variedade verde, agradece. Veio lá também do Luiz Neto, obrigado Luiz Neto pelo presente. Tá aqui dentro, tá se estabilizando, tem uma irrigação individual nele aqui também, as raízes estão felizes. Totalmente a base aqui, ó, serrapilheira, tá? Totalmente a base de serrapilheira, como é de se esperar para o subbosque. A mesma coisa desse Philodendron Squammy petiolatum, né? Que tá aqui desde que ele era um tocoquinho aqui embaixo, tá? Bem pequenininho mesmo. Gostou desse lugar, tá soltando essas folhas bonitas, né? E tem esses pelinhos aqui, aqui no catáfilo e no final da folhagem aqui. E ele também está na irrigação automática. Outras plantas que a gente tem aqui, orquídea, por exemplo, a Monstera obliqua peru, que está soltando lá em cima um flageliforme também, uma folha nova, preciso ver. Se for flageliforme, eu posso simplesmente cortar e virar uma plantinha nova, como aquelas mudinhas que eu fiz. Se você quiser entender como é esse processo, também um episódio aqui embaixo de como eu faço mudas da obliqua peru, e isso serve para qualquer planta epífita como a própria Monstera obliqua peru. E aí falar, bom, tá legal, tem umas coisas diferentinhas aí, rara. Nem tudo. Olha aqui um gerânio, famoso gerânio, bem vovó, que eu adoro. Tá aqui dentro faz um tempo já deu flor, enfim. E eu gosto dessa coisa dele ficar meio pernudo, ele fica meio procurando luminosidade. E eu acho que tem poesia aqui, tem forma e tudo mais. Aqui do lado, ou logo abaixo, tem o famoso Philodendron plaumani, ou plaumani. Ele está ainda com as folhas pequenas. Ele lembra ali um pouco o mamen, né, né, de alguma maneira, mas é o plaumani. Ele está soltando aqui uma folhinha nova, dá para ver bem, né, e ela também é uma rasteira. E eu vou ter que fazer a mesma coisa que foi feita ali com o Philodendron gloriosum, para ele ir para fora do vaso. Da mesma maneira que eu estou fazendo com esse gloriosum zebra aqui, White Veins, que veio do meu amigo Ricardo, da Platicetaria Santa Fé. Veja, tá saindo aqui, isso aqui não tem nada a ver com ele, tá saindo aqui uma ponteirinha nova, né? O rizoma tá andando. O que eu fiz? Eu calcei aqui com esse palito, de maneira que eu forço que ele vá crescendo para fora do vaso. Eu quero que ele faça o que eu fiz ali com aquele outro glorioso. Bom, para quem gosta de uma plantinha mais rara, vamos dizer, não é nem tão novidade, obviamente, mas ainda não é uma planta popular, é esse famoso Anthurium luxurians. O luxurians tem essa folha linda, enrugada, né? Realmente é uma planta super lenta, mas ela é super linda da mesma maneira. No episódio das begônias eu falei da begônia ácida, falei da Black Mamba, falei da incarnata, que é begônia metálica. O link está aqui embaixo, se vocês quiserem ver no detalhe. Mas aqui também é um cantinho, vamos dizer, de begônias, e elas são muito bem-vindas. Olha só aqui, ó, a ácida está soltando aqui folha nova, está se expandindo, está indo super bem. E quando precisa, a gente liga esse umidificador também. Uma planta que eu adoro, e ela é na versão original dela, que é o Anthurium regale. Essa versão aqui é o Regale San Martin, que ele é mais afinado. Também está aqui, essa folha deu aqui dentro, ela já é uma folha que nasceu aqui dentro, então ela gostou. Aqui uma outra planta
que precisa mostrar mais a que veio, está um pouco lenta, é o Anthurium esmeraldense. A folha fica enorme, muito maior do que essa, e é uma questão de tempo. Bom, aqui tem um Magnificum, outro Anthurium Magnificum, só que esse aqui é híbrido, claramente um híbrido, com essa folha que nasceu aqui dentro também, junto com essa daqui, olha só que profusão, ela gostou. É um Anthurium híbrido, provavelmente híbrido com Papililaminum, tá? Com o famoso Anthurium papi, pelas formas e pelas marcações. Bom, meus amigos platiciteristas, chifre de veadeiros, nunca acho que viram eu falar muito desse Platycerium rilli, tá vendo? Eu fiz ele meio como vamos dizer, um troféuzinho num vaso lindo, que eu adoro esse vaso simples, bem inglesinho. Só que ele não está plantado na terra, porque ele odeia substrato que não seja algo que ele possa se agarrar como uma epífita. Então eu coloquei esses Sansão do campo, que se usa muito para as orquídeas, coloquei aqui, ele gostou, inclusive está nessa fase aqui de expansão das basais e está indo super bem. Ela deu uma queimadinha, porque às vezes eu levo ele lá para fora para dar uma esguichada, mas eu esqueço, aí ele pega um pouco de sol e queima. Tem uma Monstera adansoni que está meio que andando pela residência aqui. Ela está com um braço para lá, um braço para cá. Tem um braço que subiu aqui, que eu coloquei para pendurar, para ver como ela fica. Tem outro braço que foi ali para fazer companhia para a Monstera deliciosa, que a gente já vai falar dela. Então essa adansoni, que está distribuída geral aqui, e o ponto aqui é esse, você pode ter um vaso pequeno, desde que você dê as condições de crescimento para ela, por exemplo, com umidificador ou com borrifadas de água, porque a planta vai indo, tá? Acontece que a adansoni, para poder fenestrar dessa maneira, né, para ficar esse queijinho suíço aqui, ela precisa da luminosidade ideal e de uma certa umidade. Aqui para ela a luminosidade não é ideal, tá, gente? Então estou mexendo nisso, provavelmente vou colocar uma luz ali em cima de auxiliar, vamos ver, mas ela tá andando. Queria só chamar a atenção aqui para essas pendentes, o Philodendron Brasil aqui, que agora que eu estou vendo, ele está um pouco murchinho, talvez eu preciso mexer na irrigação dele hoje à noite, mas ele também foi andando, tá pegando espaço dele, tem, né, a popular chamada jiboia limão, outro Philodendron, um Epipremnum e afins, tá? E a ideia é que eles fiquem ali, de fato, como pendentes, como é o caso desse Philodendron Ederacium micans, que está lá em cima, então tem um ponto de rega lá nele, e eu quero que ele fique aqui caindo, e com o tempo ele vai estar aqui embaixo. À medida que o sol vai entrando aqui pela manhã, ele vai gostando mais e vai ficando da maneira que eu quero. Quando ele estava lá em cima, que estava muito pouca luz, eu coloquei aqui embaixo, pendurado, uma placa de LED de luz para estimular que ele descesse. Chegou num certo ponto aqui, que não precisou mais, ele está indo sozinho e está tudo bem. Bom, pessoal, como eu falei, a estação meteorológica está gritando aqui. Olha só, 33,9 graus de temperatura e 30% de umidade. Aí é osso duro de roer. Olha que a máxima hoje já foi 34,3. É claro que isso é lá fora, né? Mas um dia que você está com 30% de umidade, aqui dentro, na melhor das hipóteses, vai estar 45, 50. Então não tem o que fazer a não ser ligar aqui o umidificador, que está ali bombando em cima da incarnata, mas que ajuda todo esse ecossisteminha aqui. Bom, gostaram? Mesinha de apoio temática para fazer companhia aqui para minha querida Monstera deliciosa, Costela de Adão, que, como vocês sabem, está desde sempre encostada
nesse tutor de esfagno, só que depois que ela começou a aderir no tutor, que as raízes se espalharam pelo vaso lá dentro, aí ela realmente foi e virou uma festa. Tá aqui em cima, aqui ó, tá super alta, aqui tem 2,5 metros de altura provavelmente aqui, com uma lâmina foliar nova saindo, tem a adesão aqui, né, da raiz no tutor, olha o calibre dessa raiz, tá linda, mas não só ela, né, ela tá inteira aqui por trás, ó, andou. Importante lembrar que, eu falo, irrigação no tutor é essencial. A Monstera adansoni, que está naquele vaso, andou, a gente colocou aqui para ela também subir. Ela já aderiu, né? As raízes dela já aderiram. Depois que ela começou a ter a luminosidade correta, a umidade e tudo mais, ela começou a fenestrar, tá bom? Legal. Aí, Paulo, que ousado que é, falou que queria colocar uma Monstera oblíqua peru para fazer companhia com esta adansoni e com esta deliciosa. E tá aqui, Monstera oblíqua peru, o flageliforme foi colocado para aderir aqui, né? Tá aqui, ó. E tá aderindo e provavelmente daqui a pouco vai soltar a folhinha nova, fenestrada, para conversar com esta composição. Por que disso? Duas coisas, pela beleza e outra coisa, para ajudar a encher esse tutor com volume de folhas. Tá certo? O que a gente vê, legal, tá bonita essa Monstera, deliciosa, essa costela de Adão. Poderia colocar outra muda ali embaixo para subir por esse flanco direito, mas por que não fazer uma variedade, um pupurri de plantas, né? Então, essa foi a ideia aqui, mais ou menos, e vai dar uma enchida, então vai dar volume, vai dar textura e vai dar variedade para esse canto aqui. E de repente, colocando a luz ali em cima, eu consigo colocar aqui um outro Platycerium, mas essa é uma outra conversa que vocês vão ver lá para frente. Antes de ir para uma parte aqui, que é o escritório, que é onde eu passo boa parte do meu dia, vamos para o banheiro Roraima, que vocês já conhecem em teoria. Quem não conhece, vale dar uma olhada no episódio que está aqui embaixo, específico do banheiro Roraima. Eu quero falar de algumas plantas que estão aqui dentro, mas em especial de uma que hoje será emancipada. Hoje é a carta de alforria dela, porque está na hora dela ir para outro lugar, porque não cabe mais aqui dentro. Muito bem. Estou falando do meu querido Philodendron Il Choco Red, que está aqui. Basicamente ele está dizendo assim, ou eu ou vocês. Então, como esse banheiro é funcional, é um banheiro que é para ser usado, ele vai ser emancipado, ele vai para um lado lá do Jardim Onírico, lá para frente com o Zantúrio, que lá é uma região bastante umidificada e tem um sistema de irrigação bastante já ajeitado, para que ele não sinta tanto assim essa mudança de clima, porque aqui é o banheiro Roraima. Neste momento temos 25 graus e 4 décimos e 99% de umidade, tá certo? Então aqui é o lugar que as plantas de umidade vivem e sobrevivem. Para falar de uma outra planta de umidade chatinha, para não dizer pentelinha, é o Philodendron Lignanoni. Que ele é super rugado, né? Então vocês lembram que quando tem uma planta que é super enrugada assim, como por exemplo o Rugulosum lururque ou o Crinitum, que são dois Anthurium, são plantas que precisam um pouco mais de cuidado de umidade, então eles estão aqui, tá bom? Aqui uma planta que entrou na moda recentemente, né? Que é o Philodendron glorious, né? Que é um híbrido. Obrigado, Fly. Foi uma troca que eu fiz com o Fly aqui. Ele ficou com uma roseira inglesa e ele me repassou este glorious, que é uma planta também linda, que também já está indo para um tutor e vai deixar o banheiro Roraima, porque ele não precisa ficar aqui. Ele só estava aqui por uma questão de adaptação com o tempo. Eu quero confessar que me rendi aos Caladium finalmente. Ganhei este lindo Caladium, ele veio do Rio de Janeiro, da tia Senira, super querida, me deu lá da coleção dela.
tá acordando, né? Ele deu uma dormidinha, mas agora tá acordando e já vou tirar ele aqui do Roraima também. Aqui, por exemplo, é uma multiplicação de uma begônia, que é a begônia Moisese, tá? Tem a Gert e a Moisese, que são begônias muito parecidas na sua composição de folhas e tudo mais, só que o Moisese, quando ele está mais adulto, o pecíolo ele é quadrado, tá? Enquanto que a Gert é redonda. Então eu estou deixando ele enraizar aqui e já vai sair do banheiro Roraima assim que possível. Muito bem. Eu fiz lá atrás mudas do próprio Linhanone, tá? Então aqui, por exemplo, ó, muda do Linhanone, porque este Linhanone, ele estava em outro lugar, a planta mãe estava em outro lugar, estava apodrecendo e estava apodrecendo o caule, toda a estrutura dele. Eu picotei, e gerou filhotinhos. Então aqui, Linhanone filhotinho, tá bom? Então, aqui, por exemplo, uma Labisia, ou Labisia Turtleback. Parece uma casca, né? Costas de uma tartaruga. É uma planta lindinha, tá aqui, precisa de umidade. Ela ia para uma redoma, mas as folhas são muito esticadas e não ia rolar. Então ela vai ficar aqui dentro. Já já eu troco de vaso, porque já tem, ó, raiz saindo por baixo aqui. Gostou daqui, gostou do Roraima, gostou desse banheiro. Labisia Turtleback com uma folhinha nova saindo aqui. Muito linda. Muito bem. Por exemplo, os amigos às vezes me recorrem ao banheiro Roraima como uma UTI. Aqui uma Drinária rigidula white, que também veio lá de Roraima, veio super bem, teve algum problema no cultivo aqui em São Paulo, ou na adaptação da planta, e ela não estava indo tão bem. Mas claramente agora está indo bem, folhinha nova saindo aqui, e muito legal. Ela vai dar muita alegria para dona dela. Aqui no Roraima também, em adaptação, este Platycerium quadridicotomum, que esse é rarinho, esse realmente não se encontra, tá mais do que um bebê ainda, foi para a placa recentemente, está em expansão. Aqui atrás um Anthurium waterburyanum, que estava em outro lugar da casa. Ele claramente tinha sofrido com a secura. Esse é um Anthurium que sofre com a secura, pelo menos aqui no meu cultivo. Trouxe por aqui para o Roraima e ele se recuperou. Legal. Um xodózinho que eu adoro do mundo dos Platycerium é esse Platycerium madagascariense, que, olha só, esses sulcos, né? Parece um waffle. Ele é uma planta, um chifre de veado realmente muito diferente. Tá saindo uma folhinha nova aqui no meio, mas o mais legal é que ela começou já a lançar os perfilhos. 1, 2, 3, 4, 5 perfilhos, pelo menos é o que eu consigo identificar por agora. E tá um tchutchuquinho dos Platycerium. Esse é um dos meus top 3, tá? Outra planta que está em adaptação aqui é a Bipinatifida, né? Que é uma begônia que precisa de muita umidade. Ela tinha sofrido no outro lugar, estava com um probleminha de excesso de acúmulo de água na raiz e estava meio que definhando. E aí agora já está recuperada, está indo super bem. E se você quiser entender um pouco mais da Bipinatifida, tem o episódio das begônias aqui embaixo, como eu citei, vale a pena, tá bom? Aí tem outras plantas aqui do meu cultivo que eu gosto. Tem aqui, por exemplo, esse musgo vermelho, que é bem bonito, ele já vai para uma redoma. Baratex, R$12, no Cea Flor de Olambra. O episódio está aqui embaixo, quando eu descobri e encontrei essa planta. Ornamental, bonitinha, fofa, barata. Nem tudo que é lindo precisa ser caro, né, gente? Então, faz favor. E aqui, ó, meu matrizeiro de Monstera obliqua peru. Olha só que safadinha ela.
soltando flageliforme para tudo que é lugar. Se eu pego e corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, tudo isso aqui é muda. Isso vira muda, como aquela no começo do episódio, tá? Aqui um Platycerium Ridley na placa, também lindo e maravilhoso. E tem outros Ridley aqui dentro, uns estou recuperando para amigos, outros da própria coleção. Bom, uma outra parte, como diriam, da área íntima da casa é o quarto. O quarto ainda tem coisas a serem feitas, tá? Tem ali naquele canto um Philodendron Brasil, que está subindo na parede, literalmente. Preciso acertar a rega dele, senão ele estaria já bem melhor, tá? Aqui a gente consegue ver parte da, né, o Jerry Horn, a Begônia Arborescens, enfim, tá bonitinho aqui. Com a cerâmica aqui da Kimini, uma ceramista, uma artista, na verdade, global, inclusive. A gente coloca aqui o Micans, um outro Epipremnum aqui caindo, né, descendo pela gravidade, e aqui tem água aqui dentro. Então, design com planta também funciona, a gente adora. E aqui é o nosso banheiro, né, onde é o nosso dia a dia, com algumas ideias. Essas prateleirinhas aqui, elas poderiam ficar assim já por conta, mas claro que já vai ter planta, então cenas dos próximos capítulos. Ela foi recém-chegada, coloquei recentemente, mas se eu quisesse deixar assim, só com os barros aqui, já está funcionando. Mas legal aqui, por exemplo, é esse Philodendron Charone, que depois que ele aderiu ao tutor, depois que eu consegui trazer a irrigação toda por dentro, lá pelo telhado, eu dei um jeito, consegui enfiar a irrigação aqui de uma maneira discreta, ele começou a se desenvolver super bem, Philodendron Charone. Da mesma maneira que esse Anthurium Veit, né, o meu Anthurium Sharpei, que está aqui já com a irrigação também. Essa folha foi a última, a penúltima foi essa. Então olha só, já a diferença de tamanhos delas já mostra que ela gostou daqui. E aí me perguntam, dá para ter Platycerium dentro de casa? Dá, olha só. Tem aqui um Vassei Elise, né, que é um híbrido, que também tem uma irrigação aqui, né, já está perfilhando, basal nova saindo para a direita, uma basal nova saindo aqui para a esquerda, está indo já super legal. Aqui um Philodendron Melanocrysum, olha que folha linda. Também depois que eu acertei a irrigação dele aqui interna, ele está indo super bem. Eu vou colocar mais uma muda ali embaixo e aí ele vai encher isso aqui, tá bom? Outra planta que vai bem aqui é esse Platycerium bifurcatum, o famoso chifre de veado, que também está indo bem. Tem uma irrigação nele lá em cima. E aí tem esses pendentes aqui um maciços, né, super comum, bem baratinha, é um teste, porque aqui é um pouco escuro. E aqui já um pupurri de plantas, né, tem Syngonium variegato, tem Epipremnum, tem Philodendron, tem o Micans aqui, e tá dando super certo. Então, este aqui, com o tempo, vai ser o banheiro mais verde desse Brasil. Vai até desbancar o Roraima, tá bom? Eu gosto, por exemplo, de fazer testes assim. Encosta um Philodendron, deixa subir na parede, deu aderência, coloca a irrigação certinha ali, de repente aqui tá tudo verde já. Mas aqui as estrelas desse espaço, essa monstera deliciosa, né, variegata, tá saindo folha nova aqui. Depois que comecei a irrigar o próprio tutor e acertei na iluminação, ali em cima tem uma luz que ajuda nesse processo. De fato, todas as plantas aqui começaram a reagir de outra maneira. Tem o Epipremnum amplíssimo aqui, que está se expandindo, está brotando e está indo bem. Micans, Cissus, aqui tem Melanocrysum, que depois que também acertei a irrigação dele começou a ir melhor. Philodendron
pincushion, que precisa de umidade maior, e ele vira um macicinho. E 2 estrelas aqui do cultivo, fora a Zamioculca preta, que é famosésima e também bem comum, que também está brotando aqui, brotações. Tenho aqui uma begônia Dart vaderiana, com essas folhas que deram aqui dentro da redoma já. Tive que colocar esse controle de praga por conta do fungo gnats, mas já eu tiro. Tá indo bem. E aqui a outra begônia Bogneri. E se vocês quiserem mais detalhes sobre elas, o episódio está aqui embaixo. E para finalizar, que é, vamos dizer, um cantinho aqui, que basicamente da onde eu trabalho, faço minhas coisas, pesquiso, enfim, faço meus outros afazeres. Tem um Biofton sensitivum aqui, que é também de umidade. Interessante dele que ele emite as sementes de uma maneira balística, ela solta, ela arremessa a semente e por ser úmido ali dentro, ela começa a germinar no próprio vidro. Ele é muito interessante. Mas também as que chegam aqui no chãozinho, né, que é um substrato bem aerado, também já estão brotando. Aqui uma pileia, aqui uma Lithops do Paulo, que está com a brotação já vindo. Bom, esse foi um tour do Jardim Onírico da parte de dentro da casa, da gente. A gente mora, a gente passa parte do dia, porque a outra parte do dia é lá fora mesmo, que a gente gosta, com plantas que estão em adaptação, plantas que já se adaptaram, plantas que a gente tem que forçar uma ajudinha com uma redominha como essa, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado das ideias, e se te deu ideia, elucidou algum ponto, foi algum ponto de criatividade para você, deixa seu like. E se você já é inscrito, comente, porque eu gosto de conversar com vocês, vocês sabem disso. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Eu adoro fazer isso para vocês. E até a próxima. Tchau!